tentar contar aqui. Joaquim Lavega, Bruma, Brian Rodrigues, Coelho, Rony, pelo menos 5, só de cabeça aqui. Pelo menos 5, lembrei aqui agora. 5 nomes que a diretoria do Vasco tentou e não conseguiu contratar. Constrangedor, né? Constrangedor. A diretoria vai provando que não tem trejeito nenhum, né? Não entende como funciona o mercado de futebol. Foi lenta demais na janela passada, onde o foco era um zagueiro. Não conseguiram contratar um zagueiro. Foram contratar zagueiro só nessa janela, que é o Maurício Lemos, que ainda nem jogou, né? Enfim, ainda não se provou. O outro foi o Lucas Oliveira, que já provou ser um horror. E agora, o objetivo era um atacante. Estamos desde dezembro procurando um atacante. Já estamos quase no meio de fevereiro. Não conseguiram contratar. Faltam 16 dias para a janela fechar. E será que o Vasco vai ter capacidade de trazer um atacante? Aliás, um só não adianta, né? Tem que trazer aí 2 ou 3 atacantes de lado de campo. A situação é desesperadora, diria eu, tá? É desesperadora. O Vasco não tem, enfim, não tem força no mercado. Eu acho que essa é a palavra. E bom, mais uma vez, talvez a diretoria do Vasco alegue que fizeram tudo certo, né? Fizemos tudo certo, fomos até onde deu, fizemos a nossa parte, mas não contratou o jogador, né? O que importa é a contratação não chegou. Hoje, o que aconteceu foi o seguinte, né? O Atlético Mineiro havia feito uma proposta ao Palmeiras pelo atacante Rony. O Palmeiras aceitou a proposta do Atlético Mineiro e o Rony também aceitou a proposta salarial oferecida, né, pelo Galo ao jogador. Então, o Rony já tinha dado o seu ok ao Atlético Mineiro e o Palmeiras também tinha dado o seu ok ao Atlético Mineiro. Nesse meio tempo, o Vasco tentou atravessar, né? O Vasco foi no Rony ofereceu um salário maior do que ele ganharia no Galo e ofereceu também 4 anos de contrato, né? Então o Rony ficou interessado, o Vasco mostrou um projeto ali que agradou o Rony gostou e ficou ali propenso, né, a assinar com o Vasco. Aliás, ele aceitou a proposta do Vasco, deu ok pro Vasco, mas aí dependia do Palmeiras. E aí não rolou. Não rolou porque a Leila Pereira, a tia Leila, não quis voltar atrás na sua palavra, né? Ela disse que já tinha dado a sua palavra para o Atlético Mineiro, aceitado a proposta do Atlético e que não ia voltar atrás. Que se o Rony quisesse sair do Palmeiras, ela só liberaria para o Atlético. Caso contrário, ele ia ficar no Palmeiras e cumprir o seu contrato. Aparentemente, o staff, né, do Rony até tentou ali negociar, né, argumentar com a presidente do Palmeiras para tentar mudar essa situação e o jogador vir para o Vasco da Gama, mas não teve jeito. E aí, sem saída, né, já que não tem clima para o Rony lá no Palmeiras, acabou que o Rony e o seu staff bateu o martelo, fechando realmente com o Atlético Mineiro. A diretoria do Palmeiras e do Galo se acertaram e o jogador vai assinar por 3 anos, mais 1 ano de contrato se jogar 60% dos jogos. O Rony já vai para BH amanhã fazer exames e assinar com o Atlético Mineiro. O Vasco tentou dar esse chapéu, em certo momento até tinha conseguido, mas não conseguiu sacramentar a negociação. É mais uma tentativa frustrada da diretoria do Vasco em contratar um atacante. E essa tentativa no Rony deu para ver que bateu o desespero, né? Bateu o desespero, porque ofereceram um salário de 1,5 milhão pro Rony, segundo a imprensa. Luvas astronômicas, fora o dinheiro que teria que pagar o Palmeiras, cerca de 6 milhões de euros. Então, assim, bateu o desespero, foram para um all-in em cima de um jogador que, enfim, será que vale 1,5 milhão, 1,5 milhão de salário, Rony? Assim, no time atual do Vasco, cara, o Rony jogaria, seria titular absoluto, mas ele é um jogador para 1,5 milhão de salário. A diretoria do Vasco, que sempre fala aí que não vai pagar salário alto, etc e tal, foi pro desespero, né? Mas mesmo no desespero, não conseguiu contratar. É mais uma tentativa frustrada e mais uma vez o Vasco sai como bobo, né, no mercado de transferências. O Vasco tá saindo aí como bobo, tá sendo chacota, porque tá tentando aí o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, o plano E, o plano F e não consegue contratar. Patética a atuação de Pedrinho, Felipe e Marcelo Santana no mercado de transferências. Uma das piores janelas de transferências da história do Vasco da Gama. E eu, sinceramente, não vejo capacidade nessa diretoria para conseguir contratar bons jogadores, né, para conseguir reforçar esse elenco a nível de disputar um campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro já começa no mês que vem, já começa em março. O Vasco com esse time, hoje, a data certinha de hoje, vou até olhar aqui, é dia 12 de fevereiro. Dá pra cravar aqui, dia 12 de fevereiro. O Vasco, com esse elenco, com jogadores do nível que tem hoje, e se as contratações forem do nível do elenco que tá agora, vai vir o Lloyd Augusto, jogadores desse nível, o Vasco não tem condições de competir na Série do Campeonato Brasileiro e é sério candidato a rebaixamento. Então, é melhor avisar agora, dia 12 de fevereiro, você aí que tá do outro lado, talvez você é um eterno otimista, né? Aí vai estar falando, o Juninho é chato, o Juninho tá criticando o Pedrinho injustamente, o Juninho não tem paciência, etc e tal, Pedrinho pororó. Mas é melhor ser o chato agora do que bater o desespero lá em agosto, em setembro, que a água tá batendo na bunda, aí na bunda não, a água tá batendo aqui no nariz já, quase afogando, desesperado, aí fica aquele desespero, né? Pra contratar, pra dar um jeito. Então é melhor ser chato agora, pra ter um final de ano mais tranquilo. E eu acho que o papel do torcedor e também de quem tem certa voz, né, aqui no YouTube, nas redes sociais, etc e tal, é cobrar, né? É cobrar, é ser chato mesmo, é ser chato. Diretoria, político, existe para ser cobrado, não é para ser adulado, ficar puxando o saco, passar a mãozinha na cabeça, passar pano. Não, política é para ser cobrado. Assumiu o Vasco. Quando estava de fora, falava que tinha jeito para tudo, né? Achava que era fácil, né? Da forma que falava. Tinha jeito para tudo, que ia chegar, ia resolver, que o Vasco tem jeito, precisa de mais Vasco de dentro do Vasco, etc e tal. Quando estava fora, tinha solução para tudo. Sentou na cadeira, fica botando a culpa em quem já saiu. Aí é mole, pô.
Aí é fácil. Se for pra ficar botando a culpa nos outros, me bota como presidente também, pô. Vou sentar lá e vou ficar botando. Aí eu boto a culpa no Pedrinho, aí eu boto a culpa no Campelo, aí eu boto a culpa no Eurico, aí eu boto a culpa na 777, mas a culpa nunca é minha. Já tem um ano de gestão já, Pedrinho, praticamente, assumindo o futebol, né? Assumiram em maio. Então tem quase um ano aí, 10 meses, comandando o futebol do Vasco. Em 10 meses, tiveram 2 janelas de transferências, não conseguiram contratar um jogador titular. Não conseguiram contratar um jogador titular até agora. A base desse time que tá jogando, que é ruim, mas sustentou 2 temporadas, foi a 777 que montou. Porque, e mesmo a 777 sendo essa M toda que a gente conhece, o Pedrinho e a sua diretoria, que, entendido de Vasco e futebol, assumiram e não conseguiram contratar um jogador para ser titular nesse time. Não conseguiram contratar um jogador melhor do que os que a 777 contratou. Então, assim, o trabalho é muito ruim. E é muito fácil você ficar na cadeira, se fazendo de vítima, achando que todo mundo que te critica é porque tá torcendo contra você, é porque tem cunho político, é porque não gosta da sua pessoa. Aí é muito fácil. E botar a culpa em terceiros, né? Assume a bronca. Não quis ser presidente do Vasco, não quis assumir o futebol. Assume a bronca, dá um jeito, resolve. Não tá conseguindo resolver. Se não tem capacidade, vem a público, sei lá, chama a ICAP pra conversar, chama a 777 pra conversar e vende isso pra outro investidor, né? Vende o futebol pra outro investidor. Não dá, é pra ficar sentado na muleta eterna de que salvamos o Vasco da 777 e aí o Vasco descendo ladeira abaixo. Vamos lá. A informação que a gente obteve hoje de manhã, né, junto aí com o nosso estagiário Matheus Gilbert, que trabalha com a gente já aqui há 3 meses, é que a ida do Marcelo Santana lá pra Europa, né, além de ser para poder tentar vender o GB, né, porque acabou que a negociação melou, porque o jogador tá com uma lesão no joelho, né, e acabou que não foi negociado em definitivo, foi também para poder fechar as contratações de 2 atacantes. São eles ali, o Lloyd Augusto, o Benjamin Garré e também concretizar a venda do atacante Cleiton Silva para o Rio Ave de Portugal. E parece que essa negociação da venda do Cleiton Silva foi finalizada, né? O Vasco ali conseguiu vender o jogador por 3 milhões de euros. A cotação hoje aí do euro tá ali mais ou menos uns R$6, né? Então mais ou menos 18 milhões de reais, que foi o mesmo preço que o Vasco pagou, né, no ano passado. Então o Vasco não sai ganhando, não sai perdendo, fica elas por elas, né? O jogador chegou ao Vasco ano passado, jogou 2 ou 3 jogos, né? A torcida pegou muito no pé dele, acabou voltando para Portugal. E esse ano na Liga Portuguesa, em 19 jogos, o Cleiton já tem 13 gols e 4 assistências, né? Foi eleito o melhor atacante da Liga Portuguesa agora no mês de janeiro e está sendo eleito de novo o melhor atacante no mês de fevereiro. É uma loucura, né? Mas, enfim, a venda foi concretizada aí. O Evangelos Marinax, né, que é o dono lá do Rio Ave, comprando o Cleiton em definitivo, né? O jogador agora não pertence mais ao Vasco da Gama. E aí, falando agora sobre as situações do Lloyd Augusto e Benjamin Garré, né? Marcelo Santana, ele segue na Europa, parece que ele está aí tendo reuniões com os empresários desses 2 jogadores, né, os 2 atletas que chegariam ao Vasco para composição de elenco, né? O Benjamin Garré chegaria por empréstimo até o final do ano com a opção de compra, né? O Vasco pagando ali cerca de 3 milhões de reais pelo empréstimo, com a possibilidade de no final da temporada comprar o jogador em definitivo. E a situação do Lloyd Augusto, parece que o Vasco está comprando o jogador, né? Parece que o Vasco está adquirindo o atacante angolano em definitivo, né? Pagando cerca ali de 6 milhões de reais, ali mais ou menos 1 milhão de euros aí, né? Seria a bagatela que o Vasco estaria ali ofertando, né, pela compra do atacante angolano, né, jogador que chegaria também para a composição de elenco, né? Parece que a diretoria do Vasco enxerga nesses 2 jogadores 2 boas opções de mercado, né? 2 jogadores que vêm com custo baixo, um 6 milhões, outro 3 milhões de reais, para poder ajudar, né, o nosso treinador Fábio Carille na montagem desse ataque vascaíno. Outro atacante aí que pode estar pintando no Vasco é o atacante brasileiro que joga no Japão, né, ex-jogador do Palmeiras, ex-jogador do Botafogo, que é o atacante Eric, né? Parece que o Eric conseguiu lá uma rescisão contratual no futebol japonês, né? A equipe dele, ela tá fazendo pré-temporada, né, já se preparando para a liga, né, japonesa de futebol, e parece que o Eric não tá com a delegação, né? Parece que ele não viajou junto com o restante do grupo. Agora há pouco ele postou uma foto nas suas redes sociais ali dentro de um avião falando let's go, né? Vamos lá, motivação total. De repente aí, realmente aí conseguindo um novo clube. Não sabemos ainda se é o Vasco, não conseguimos contato direto com o empresário do jogador ainda, mas é um jogador que foi muito falado no Vasco aí nas últimas semanas, né? Foi muito especulado aí possibilidade do Vasco trazer, repatriar de volta o Eric ao futebol brasileiro. A gente tá buscando novidades, né? E assim que a gente tiver qualquer confirmação, a gente traz para vocês na nossa live de hoje à noite se realmente o Eric tá voltando pro Brasil e vai jogar no Vasco ou se tá indo jogar em algum outro clube aí do futebol brasileiro.